Olá, meu nome é Daniel Machon e esse é mais um vídeo do Tetrablog. Você sabia que o feminismo começou dentro de uma igreja? Calma, eu sei, mas deixa eu explicar, espera eu molhar o bico. Esse movimento foi chamado de primeira onda do feminismo, e o movimento mudou muito, obviamente, e se afastou da igreja através do século XX. Mas se você quer entender esse começo e a relação que essa ideologia tem com o evangelho, e com as igrejas e a doutrina cristã concordando ou discordando ao longo do século XX e naquilo que ele se transformou, é só acompanhar o vídeo. O primeiro texto feminista da história foi escrito por uma missionária americana chamada Lucretia Mott. Lucretia cresceu nos Estados Unidos de um grupo chamado de Quaker. É um grupo protestante à parte do movimento evangélico, porque a princípio eles eram de uma teologia definida como unitaristas. Ou seja, aqueles que eles não acreditavam na trindade, mas sim em uma unidade como sendo Deus. E dentro dessa sociedade Quaker, havia o hábito de você dar oportunidade para as pessoas na reunião falarem à vontade. E um dia Lucretia Mott decidiu fazer um sermão protestando contra a forma injusta como as mulheres eram tratadas dentro da igreja e fora dela. E a partir dali ela começou a reproduzir esse sermão e reproduzir essa mensagem visitando diversas igrejas, uma vez que ela era missionária. E foi basicamente assim que o movimento feminista surgiu. O motivo da Lucretia Mott começar a focar nos direitos das mulheres é porque antes disso ela era uma abolicionista. E ela costumava, como missionária, participar de reuniões e pregar contra a escravidão nos lugares onde ela ia. E houve uma reunião entre vários missionários sobre qual seria a melhor forma de divulgar o ideal abolicionista dentro das igrejas nos Estados Unidos, e ela foi proibida de entrar por ser mulher. Basicamente, só homens poderiam participar da reunião. E ela teve um estalo. Se eu estou lutando contra a opressão dos negros, que são escravizados, mas eu, como mulher, não posso participar de uma reunião ativa, então também existe uma opressão sobre as mulheres. E ela começou a desenvolver essa tese junto com outras personagens que se tornaram históricas que ela conhece depois. Ela continua viajando pelos Estados Unidos pregando sobre o abolicionismo e pregando pelos direitos da mulher, sendo que a principal reivindicação da Lucretia na época era contra a violência doméstica. Anos depois, isso começou a crescer um movimento contrário ao uso de bebidas alcoólicas chamado de movimento da temperança, que anos depois resultou na lei seca nos Estados Unidos. E isso criou toda uma retórica dentro das sociedades de mulheres das igrejas de que banir a bebida era a única forma de acabar com a violência doméstica. Até hoje existe uma íntima correlação entre violência doméstica e alcoolismo. Por exemplo, existe um estudo dizendo que na Inglaterra, as queixas de violência doméstica e ligações para o serviço de proteção à mulher aumentam muito nas 2 horas posteriores aos jogos de futebol. Basicamente, os homens assistem jogo, chegam bêbados em casa e é onde as queixas acontecem. Você tem outras estatísticas mostrando que nas queixas da polícia, as descrições das mulheres frequentemente falam do marido agressivo estar embriagado. Mas isso é outro assunto. Voltando ao tema central. A Lucretia Mott ela continuou pregando sobre abolicionismo e sobre os direitos das mulheres, até que num determinado momento reuniram-se diversos pastores e eles decidiram que deveriam reunir a sociedade de mulheres das igrejas para poder discutir como organizar essa luta contra o abuso doméstico e pelo direito da mulher dentro das igrejas. E isso deu origem à primeira conferência registrada historicamente como uma reunião feminista, ou como uma conferência feminista, que foi realizada numa igreja metodista nos Estados Unidos, que foi na cidade de Seneca Falls, em Nova York. Ali é o início histórico do que começou a se chamar de primeira onda de feminismo. A partir daquela reunião, começaram a se formar mais e mais grupos de mulheres nas igrejas com pautas como combater a violência doméstica e o direito ao voto feminino. É curioso, por exemplo, que a própria Lucretia Mott ela não era a favor do voto feminino, mas não é que ela fosse contra o voto feminino, ela era contra o voto, porque ela era libertária e ela acreditava que o voto era assinar sua participação numa sociedade. E enquanto a sociedade fosse escravocrata, ela não queria assumir-se como participante desse governo de um sistema escravocrata. Então ela era a favor de ela votava nulo ou não votava, isso era contrária à prática do voto até que houvesse a abolição da escravidão e a inclusão dos negros com direito ao voto também. Posteriormente à abolição, ela se tornou também favorável à luta pelo sufrágio universal, que era o voto feminino. O movimento acabou se dividindo alguns anos depois, basicamente porque algumas feministas ateias
Entre elas, a protagonista era chamada Elizabeth Cady Stanton, que era parceira da Lucrécia Mott no ativismo abolicionista. Ela decidiu incluir outras pautas que ela considerava também fundamentais ao direito feminino, como o direito ao divórcio e ao aborto. E é claro, no meio para o final do século XIX, a maior parte das mulheres cristãs não eram favoráveis nem ao divórcio e nem ao aborto. Existia uma movimentação dentro do feminismo conservador de que a luta pelo direito da mulher deveria ser uma luta pelo direito da família, da maternidade, do direito da mulher dentro de uma certa visão cristã de feminilidade. Enquanto que as secularistas defendiam que você deveria criar uma emancipação legal da mulher independente dos valores cristãos. E isso gerou uma cisma no movimento. A Elizabeth Cady Stanton acabou se afastando, principal organização feminista da época, e fundou uma organização própria. Anos depois, por terem pautas em comum, as duas organizações se fundiram e a Elizabeth Cady Stanton, uma vez que a Lucrécia Mott já era falecida, acabou se tornando a presidente geral desse coletivo feminista, dessa organização. E a partir dali você já começou a ter uma evasão das mulheres cristãs do movimento e você tem esse processo de erosão ou de divisão do movimento feminista até mais ou menos os anos 50, quando começa a chamada segunda onda do feminismo. Quando a segunda onda ocorre, você já tem uma divisão muito grande entre as mulheres conservadoras, que formam a sociedade de mulheres das igrejas que existem até hoje, e as feministas secularistas, que acabam redundando no movimento feminista como nós o conhecemos. Mas por que é importante entender isso? Eu creio que por vários motivos. O primeiro é que com frequência ouvimos pessoas falando que tal e tal direito da mulher foram conquistas do feminismo e que por causa disso nós devemos gratidão ao movimento. Mas raramente se considera que os principais avanços do feminismo ocorreram quando o movimento ainda era um movimento conservador e cristão. Então, quando a pessoa cria uma narrativa de história linear, a ideia de que a história ela evoluiu de uma coisa religiosa para algo secular, ela está ignorando certos fatos históricos. Que você tem vários momentos na história em que os grupos ditos progressistas ou de esquerda defendem ideias que deram errado ou que andaram para trás. O próprio comunismo no século XX é um exemplo disso. Vários avanços sociais e científicos que foram patrocinados ou promovidos por pessoas de direita ou consideradas conservadoras. O próprio sufrágio universal e voto feminino é fruto disso. O movimento feminista, quando ele alcança o voto feminino, ele ainda é amplamente dominado pela sociedade de mulheres das igrejas. Então, quando você pensa, mas você tem que agradecer ao feminismo por conta disso, mas você também tem que agradecer ao cristianismo. Inclusive porque foi no Ocidente que esse tipo de movimento começou e ganhou voz. Nessa narrativa, você ouve coisas como se o seu direito fosse devido a uma luta ideológica deste ou daquele grupo político. Mas se você pertence à sociedade de mulheres de uma igreja, você é tão descendente de quem conquistou esses avanços sociais, ou até mais do que as militantes feministas dos partidos políticos seculares. O movimento feminino dentro das igrejas, ele continua sendo extremamente atuante. Se você vê os movimentos de mães na favela, que acompanham mães visitando filhos presidiários, e muito da ação social das igrejas, existiu uma continuidade ao longo de toda a história de projetos sociais cristãos ainda em favor do direito da mulher. Então não é como se a igreja tivesse sido uma instituição machista, retrógrada, sempre contrária aos direitos da mulher. Existem pontos em que a igreja concorda e discorda do movimento feminista, e existem pontos, inclusive, onde o posicionamento da igreja pode ser considerado mais do interesse da mulher do que a posição feminista padrão. A gente vai falar, por exemplo, da prostituição. Outro motivo pelo qual é importante falar disso é que tem sido motivo de muita discussão e divisão nas igrejas e no mundo geral. O motivo é porque a militância constantemente apela para algumas falácias, ao mesmo tempo que defende causas nobres. Digamos que o feminismo tenha várias pautas: lutar contra a violência doméstica, direito à maternidade, fim da violência obstétrica, igualdade de direitos e salários entre homens e mulheres, penas mais rígidas para crimes sexuais como estupro e assédio, a legalização do aborto, combate à pedofilia, luta contra o câncer de mama e etc. E você pode concordar com várias dessas pautas, mas não todas. Daí vem uma falácia que confunde quase todo mundo, que eu explico. É uma falácia chamada de falsa dicotomia. A falsa dicotomia seria algo mais ou menos assim: ou você é contra tudo ou é a favor de tudo. Como se não existisse um meio termo, como se existisse preto no branco, não existem tons de cinza. Olha, se você concorda com a causa óbvia, por exemplo, a igualdade salarial, então você já é feminista. Se você é contra a violência doméstica, você já é feminista. Mas só é feminista de verdade quem é a favor da descriminalização do aborto. Não, eu sou contra a violência doméstica,
eu sou a favor da igualdade salarial e eu sou contra a legalização do aborto. Então você não é feminista. Então você tem um feminismo lato que englobaria tudo. E você tem um feminismo muito estrito, que seria o movimento político de esquerda do PSOL, e que inclusive tem várias subdivisões, como feminismo negro, feminismo radical, feminismo liberal, feminismo marxista. E isso acaba gerando muita confusão, porque fica parecendo que você tem que pedir a aprovação de um determinado movimento político ou se filiar a um partido para poder lutar por certas causas. Ou ainda que você só pode defender só aquela causa se você for signatário de todas as outras. Olha, nenhum movimento ele tem exclusividade da luta pelo direito da mulher. Você pode não ser feminista e lutar sim pelo direito da mulher, ou você pode ser de uma determinada corrente do feminismo que defende algumas coisas como direito da mulher e discorda em outras. A ideia de que você seja um inimigo do direito da mulher por não ser feminista, ou por não ser feminista de uma certa linha, ou que você seja inimigo do direito da mulher porque você não é signatário de toda uma hermenêutica específica, isso é uma falácia de falsa dicotomia. E isso é um truque que frequentemente é utilizado como uma forma de chantagem moral, em que, para você defender uma determinada pauta, você também tem que ser, por exemplo, militante do PSOL. E, obviamente, que você não tem que concordar com um monte de ideias de um partido que você não apoia para poder defender pautas óbvias como ser contra a pedofilia. É comum ouvir o seguinte: se você é a favor dos direitos iguais entre homens e mulheres, então você já é feminista. Ok, eu sou feminista. Logo depois vem: feminista tem que ser a favor do aborto, de esquerda e a favor da regulamentação da profissão do sexo. Olha, eu já discordo. Então você é machista. Num sentido lato, o feminismo seria uma luta pelos direitos das mulheres, de uma forma genérica, quase que todo mundo é a favor disso. E seria um movimento universalista. Num sentido estrito, o feminismo é um movimento político específico, com uma agenda própria. E nesse caso, muita gente não vai se identificar. Se você não é de esquerda, se você não é progressista, se você discorda de algumas pautas. Com frequência somos convidados a apoiar o movimento feminista pelo que concordamos e depois meio que chantageados a apoiar causas que não concordamos. É como se fosse uma venda casada. Tá, 10 pautas, você concorda com 8, mas somos cobrados como se você concorda com 100% ou discorda de 100%. Porque se você não é feminista, você é contra os direitos da mulher. E só as feministas é que conquistam direitos para as mulheres. Ou você está com elas ou contra. E isso é uma falsa dicotomia, ou seja, uma falsa escolha entre duas opções, sendo que existe uma terceira via. Na verdade, existem dezenas de vias se você pensar que de 5 ou 10 ou 15 pautas, você pode ser contra ou a favor de cada uma delas individualmente, o que daria uma análise combinatória com dezenas de possibilidades. E num mundo com milhões de pessoas, é mais do que natural que as pessoas vão discordar em uma pauta ou outra. Além disso, você tem que levar em consideração que o feminismo ele é um movimento para representar as mulheres e tenta unir todas as mulheres. Só que elas são 51% da humanidade. Então é meio difícil você deixar uma agenda bastante específica e esperar que 4 bilhões de seres humanos, ou no caso do Brasil, mais ou menos 101 milhões de mulheres, todas concordem em todos os assuntos dessa pauta. Para você dizer que quem discorda em A ou B seja necessariamente o inimigo. Primeiro, nenhum movimento por nome, ou partido, ou bandeira política tem monopólio sobre causa alguma. Eu posso não ser feminista e ser contra a violência doméstica, contra o tráfico humano, etc. Fazer atividades ou apoiar filantropias que fazem de forma direta e, ao mesmo tempo, ser contra a prostituição ou o aborto. Por outro lado, eu não tenho que esperar ser aceito no clubinho X ou Y para defender qualquer causa. Nem esperar a aprovação de quem é membro do clubinho X ou Y para me dar um carimbo e dizer que aí sim eu posso defender. Vai chover de gente aqui embaixo dizendo que você é homem, você não tem que falar do feminismo. Você é homem, mas o seu papel é só se calar e ouvir. E eu não tenho que dar satisfação para essas pessoas. Eu posso trocar informação, posso dar opinião e pode ser útil e edificante para algumas pessoas, para outras elas podem discordar. Mas isso não significa que você tenha obrigação de se calar ou que você não possa participar. Eu posso apoiar uma causa e não necessariamente outras. Seja dizer que todo homem é opressor, estuprador em potencial, seja concordar com o posicionamento da militância em assuntos diversos. Se por um lado existe uma falsa dicotomia na militância feminista que você é 100% a favor de todas as pautas, e aí para ser contra a violência doméstica tem que ser pró-aborto ou pró-escolha, ou ao contrário, se você é contra a prostituição, assumem falsamente que você também seja pró-estupro ou a favor da violência doméstica, o que, convenhamos, é uma narrativa bem desonesta, já que ninguém é pró-estupro. Por outro lado, infelizmente, muita gente acredita e cai nessa falsa dicotomia e acaba por rejeitar algumas ideias do feminismo, e especialmente a ala mais beligerante da militância se diz
dizer antifeminista, ou tratar o feminismo como uma coisa do mal. Olha, convém separar as coisas e não jogar fora o bebê junto com a água do banho. De fato, você não precisa se filiar a um partido ou adotar um discurso de esquerda para defender essas pautas. Mas, por outro lado, elas são importantes sim e legítimas. E não faz sentido negligenciar tratando tudo como mimimi ou se omitir. Inclusive, como quase sempre acontece em questões envolvendo o chamado progressismo, quando a igreja cai na armadilha da falsa dicotomia pelas coisas que rejeita, acabamos muitas vezes com um discurso que ignora a necessidade de tratar esses problemas sociais e com um discurso não bíblico. Afinal, é claro que a Bíblia é contra a violência doméstica, contra o assédio e a favor que mulheres sintam-se seguras e tenham apoio da maternidade, entre outras coisas. Ao cair na falsa dicotomia, nós evitamos errar pelo mundanismo, mas nós erramos pelo farisaísmo. Ou seja, tentando ser puros, acabamos sendo coniventes com o mal e hipócritas, e o nome de Cristo não é glorificado. Vale lembrar que o posicionamento original da Lucrécia Mott, quando ela iniciou o movimento feminista, era de defender o direito da mulher com uma base bíblica. Ela começou com um sermão. Então, se você for parar para pensar que a Bíblia manda o homem amar a mulher como Cristo amou a igreja, que é de uma forma sacrificial, uma interpretação bíblica correta dos papéis masculino e feminino, ela não é uma interpretação machista, não é de uma mulher submissa, anulada, calada. A ideia de adjutora idônea que é colocada em Eva é de alguém em condição de igualdade, merecedora do mesmo respeito. E, de fato, a gente vem de uma sociedade machista com uma cultura mundana. E aí a gente cai no que Jesus criticava como a tradição dos homens ou a tradição dos fariseus. Não é a Bíblia que ordena a opressão da mulher, mas existem tradições humanas que são machistas e que têm eco dentro da igreja, porque dentro da igreja a gente acaba sufocando essa defesa do direito pela mulher, que uma mulher missionária, através de um sermão, buscando a referência bíblica dentro de uma igreja, tentou defender, porque dentro da igreja ela via um tradicionalismo que oprimia as mulheres de uma maneira não bíblica. Então a gente tem que separar uma coisa da outra e assumir sim uma série de pautas, concordar dentro do Congresso, por exemplo, com as feministas naquilo que a gente entende que é de fato o direito da mulher e naquilo que dentro de uma visão cristã a gente considera errado, por exemplo, para quem considera errado o aborto, é o meu caso, você teria que discordar, mas ainda assim sem jogar na lata do lixo tudo aquilo que existe de conquista, inclusive de cooperação entre o movimento feminista e o direito das minorias e o direito da mulher, que a igreja também apoia. Nós precisamos ser ativos não apenas porque somos cobrados pelo mundo ou para dar uma satisfação a esta ou aquela militância, mas porque Deus é justo e importa que façamos tudo o que for cumprimento da justiça. E claro que isso inclui o direito das mulheres. Seja a que foi violentada, a que precisa de licença maternidade ou a que está criando um filho sozinha, pois foi abandonada pelo pai da criança. Deus quer que pratiquemos a justiça dele e não a dos homens. Não podemos nos omitir de praticar a justiça de Deus porque não queremos nos misturar com essa ou aquela militância pela parte do discurso dela que discordamos. Temos que escolher quais pautas apoiar e quais nos opor e reafirmar essa terceira via. E não aceitar rótulos injustos, nem tampouco merecer esses rótulos por uma posição burra, defender injustiças apenas para nos opor à esquerda ou ao progressismo. Naquilo que a igreja discordar, faça oposição. Naquilo que concorda, some força. Outra coisa importante a notar é que o feminismo não é um monólito. Não existe uma instituição ou organização que seja o feminismo. Como o nome diz, é um movimento. E a gente fala em sociologia de um movimento por algo que é caracterizado não pela rigidez institucional e, portanto, pode ter diferentes teóricos e diferentes facções. Você tem um monte de gente que tem ideias parecidas em diferentes cidades ou diferentes países e isso forma um movimento. Mas o núcleo que defende esse movimento ou o partido que se identifica com esse movimento em cada país pode ser completamente diferente. O feminismo se dividiu em 3 ondas. A primeira onda onde participaram ativamente as igrejas evangélicas e protestantes em geral. E segunda onda, onde o movimento já estava completamente dividido, marcado pela revolução sexual, influenciado pelo movimento hippie, etc. É uma chamada terceira onda, a partir dos anos 80 e 90 em diante, em que seria marcada por uma atualização mais política do movimento, com construção de políticas públicas e estudos que analisavam diferentes formas como as mulheres eram socialmente excluídas. Existe debate entre teóricos, o feminismo atual ainda pertence a essa terceira onda, ou se ele já configura uma quarta onda, onde algumas características como a militância agressiva, o uso de redes sociais e algumas pautas novas como a pink tax ou a sexopositividade seriam novas exigências, configurando uma nova fase. E em cada uma dessas pautas você tem ainda subdivisões
que seriam temporais, a primeira, a segunda, a terceira e quarta onda, mas você também teria subdivisões num eixo que seria horizontal, que são grupos diferentes com pensamentos diferentes sobre o feminismo. A partir da segunda onda você tem o feminismo negro, o feminismo socialista, o feminismo liberal, o feminismo radical e mais algumas outras subcorrentes desses. É importante notar que cada uma dessas fases atuou de forma distinta em seu momento histórico, tendo avanços e também algumas ideias que deram errado. Aliás, esse é outro ponto da narrativa linear da história. Nós falamos sobre isso no vídeo que eu vou colocar aqui. É um ponto de vista que está equivocado. Nenhum movimento é perfeito e quem se empolga com a narrativa de lado certo da história, o bem contra o mal, ignora que tanto movimentos conservadores quanto progressistas, esquerda e direita, secularistas e religiosos tiveram momentos positivos e negativos na história. O feminismo, por exemplo, após conquistar o direito ao voto nos Estados Unidos, iniciou uma longa campanha chamada Campanha da Temperança, que era uma campanha contra as bebidas alcoólicas. Pois para o feminismo do final do século XIX e início do século XX existia uma relação direta entre alcoolismo e violência, quase sempre causada por maridos violentos que estavam bêbados. Por isso o feminismo, além de conseguir o voto feminino, teve como segunda grande marca histórica conseguir a implantação da lei seca nos Estados Unidos. Todos nós sabemos que essa história não acabou bem, com o crescimento do crime organizado, Al Capone e toda uma outra história que a gente não vai falar agora. Ou seja, o mesmo feminismo, o mesmo movimento que conseguiu um grande marco positivo histórico no voto feminino, conseguiu um grande marco negativo também. Outro tiro no pé histórico do feminismo foi o início da luta pelo aborto. Uma das maiores militantes pelo aborto dos Estados Unidos, chamada Margaret Sanger, sabia que a ideia era impopular porque o país era extremamente religioso. Os únicos aliados que ela encontrou favoráveis ao aborto eram chamados eugenistas. Os eugenistas eram cientistas que acreditavam na teoria de uma raça superior, defensores do chamado racismo científico. E eles defendiam a prática do aborto ser legalizada, especialmente para que mulheres negras tivessem menos filhos. A ideia deles era algo mais soft em relação ao nazismo, se é que você pode dizer assim. Que não era você colocar em campos de concentração ou exterminar, mas se você esterilizasse uma parte da população, ou seja, basicamente as mulheres, e o aborto era um dos instrumentos para isso, além da esterilização cirúrgica, ou métodos anticoncepcionais, ou castração, você acabaria conseguindo o extermínio desse grupo racial no longo prazo, através das gerações. E, basicamente, a Margaret Sanger se uniu com esse grupo, que eram cientistas, para ter algum tipo de lastro, algum tipo de apoio e publicações onde ela pudesse divulgar as ideias dela a favor do aborto. E isso gerou a fundação de um movimento conhecido como Planned Parenthood, que significa planejamento familiar, fundado pela Margaret Sanger e que até hoje é muito ativo nos Estados Unidos e um dos principais propagadores do lobby pró-escolha no mundo. Eu não vou aqui desmoralizar a luta pelo aborto dizendo que toda a defesa do aborto é eugenista, não é essa a ideia. Só que naquele momento histórico, para conseguir apoio para o aborto, a sua principal advogada teve que se unir a um grupo que era basicamente simpatizante do nazismo. E também foi simpatizante das leis de segregação racial nos Estados Unidos. Ou seja, de novo você tem uma luta que você pode considerar positiva ou negativa, que é a do aborto, ligada a algo indiscutivelmente negativo, que era a defesa do racismo. E você não tem só o secularismo feminista nisso, mas você também tem o secularismo científico nisso. Então, quando a pessoa associa secularismo, ciência, progressismo, esquerda como o lado certo da história sempre, ela está basicamente ignorando esses eventos. Só esses dois exemplos já mostram que a história e os avanços do direito da mulher não foram sem percalços ou idas e vindas, e sem erros também. Então achar que se trata de um lado bom contra o lado mau é apenas ignorância histórica ou seletividade. E se naquela época era possível que o movimento defendendo uma causa nobre que era o feminismo pudesse fazer escolhas erradas, era necessário questionamento e isso continua sendo valendo hoje. A ideia de quem está defendendo o feminismo automaticamente está certo, quem está contra está defendendo machismo, oprimindo mulher, é machista, blá 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 blá, é basicamente uma forma intelectualmente preguiçosa de cercear um debate que é necessário, já que o que realmente será positivo para a mulher e o que realmente é justo, sempre cabe discussão. Pode ser uma política pública mal desenhada, pode ser o orçamento pensado onde é que vai sair o dinheiro, pode ser o que realmente é interesse não só de um movimento que se diz defensor das mulheres, mas ouvir as mulheres em si. Afinal de contas, se você tem tantas mulheres que não se identificam como feministas, elas ainda têm voz ativa para defender a própria opinião, independente do que um movimento oficial feminista queira colocar como pauta principal. No Brasil, por exemplo, é quase fato pacífico que o movimento feminista tem como principal bandeira a discriminação do aborto. No entanto,
várias pesquisas mostram que a imensa maioria das mulheres no Brasil, de 60% a 80%, dependendo da pesquisa, são contrárias à descriminalização. Então você tem um movimento que se coloca como representante das mulheres, mas defendendo como pauta principal algo que 60% a 80% das mulheres discordam. É óbvio que o movimento pode ter como intenção defender o direito das mulheres. E uns ainda até entendem que a mulher é contra o aborto porque ela é ignorante, porque o Brasil é um país pobre, as pessoas não têm educação, e a mulher acaba, por moralidade religiosa, militando contra o próprio interesse, que eles chamam de machismo introjetado, ou machismo inconsciente, que você recebeu como parte da sua educação social. No entanto, você continua não tendo legitimidade, a não ser que você seja muito elitista e muito paternalista, para se considerar representante de alguém que diz: você não me representa, eu discordo de você. Se você realmente quer ter essa representação, então você tem que ganhar o apoio dessa pessoa. Explicar argumentos para que ela concorde contigo. Enquanto ela discordar, o representante legítimo dela é quem ela votou e que pensa como ela. Ainda que seja um conservador, evangélico, um Bolsonaro da vida e por aí vai. Então, se você quer um amplo debate, você precisa ser honesto com essas pessoas. Não adianta só fazer proselitismo ou chantagem moral, que é algo que, infelizmente, a gente vê com muita frequência. Outro exemplo de divisão ocorre na questão da prostituição. As feministas do chamado feminismo radical consideram a prostituição um abuso masculino sobre as mulheres, e que a maioria das mulheres na prostituição são exploradas e quase sempre pobres e fazem isso sem opção. Já as feministas liberais defensoras da sexopositividade, que é a ideia positiva sobre o sexo, supostamente a gente tem uma visão negativa do sexo como pecaminoso por causa do cristianismo. Então, se a gente pensar o sexo de uma perspectiva positiva, ele não é mau, ele não é sujo, ele não é feio. Então você pode transar com quantas pessoas você quiser, ou desde que você use camisinha, ou você não tem que sentir vergonha de se prostituir, não é algo degradante, por aí vai. E essa divisão da sexopositividade, ela é causa de uma cisma dentro do debate sobre prostituição, já que as feministas liberais entendem que se a mulher quiser se prostituir, ela pode, é um direito dela fazer o que ela quiser com o corpo dela, e se ela quiser se prostituir, ela não pode ser impedida pelo Estado por causa disso, que seria um controle sobre o corpo dela. Já as feministas radicais entendem que a prostituição é uma exploração da mulher, que a mulher só faz isso quando ela não tem opção, e que o Estado tem que proteger as mulheres do assédio masculino, da exploração sexual, proibindo a atividade. Só essas duas divisões já mostram como o feminismo não é um monólito ou uma coisa só. Por outro lado, quando você discorda de alguma pauta, quase sempre será tratado como inimigo. E, inclusive, não é raro ver feministas acusando uma a outra de machismo. Eu já cansei de ver gente feminista liberal dizendo que alguém que acha que uma mulher não é capaz de decidir o que fazer com o próprio corpo, na verdade, é machista. E outro dizendo, alguém que acha que o corpo da mulher é mercadoria para ser vendido é machista. Então, não é uma coisa tão simples para você simplesmente rotular quem discorda de você de machismo. Dentro do próprio movimento tem discordância. E se dentro do próprio movimento você tem discordâncias que são intelectualmente honestas, ou seja, que fazem sentido, que tem uma teoria por trás, que tem alguma evidência de apoio, também cabe a muita gente fora do movimento ter posições divergentes, que um lado concorda e o outro não, e isso ser intelectualmente honesto, não ser chantageado dizendo você tem que calar a boca porque você é homem, você é machista porque você é cristão e por aí vai. Essas falácias de autoridade, a gente fala no outro vídeo que eu vou colocar por aqui, normalmente servem só para sabotar o debate, mas quase sempre, boa parte da deseducação ou de um certo proselitismo que existe numa boa parte da militância progressista inclui ensinar a pessoa a impor uma ideia e usar essas falácias como defesa para sabotar o debate, ao invés de se engajar num debate honesto, ouvindo os argumentos de quem diverge, que podem ser sim pertinentes, não somente ignorância, machismo, moralismo, preconceito religioso, seja lá o que for. E onde é que entra a igreja nisso? Primeiro, como espero já ter esclarecido, o feminismo não é um monólito, não é um movimento do mal, satânico ou coisas assim. É um conjunto de ideias, muito plural, que tem diferentes vertentes e defende muitas pautas. Segundo, que muitas dessas pautas são legítimas e seria extremamente equivocado das igrejas se opor a elas apenas para se opor às feministas, porque uma parcela barulhenta da militância são malas sem alça. Vale lembrar que o evangelho também tem muitos haters por causa dos cristãos que são do mal, ou que dão mau testemunho. O feminismo e o cristianismo não são maus,
Existem bons cristãos e feministas, existem mais cristãos e mais feministas. Convém defender o que existe em verdadeiro evangelho e saber separar no feminismo as pautas coerentes daquelas das quais discordamos. E saber discordar de uma maneira respeitosa, uma vez que, se existem pautas em que a diferença ou a divergência é intelectualmente honesta, não basta só rotular como machista quem discorda da gente. Você tem um cara que luta pelo direito da mulher, achando que é um direito da mulher ser protegida pelo Estado contra a prostituição, e o cara que luta pelo direito da mulher, achando que é um direito da mulher o Estado não se meter no corpo dela e ela tem o direito de se prostituir. Você tem o cara que luta pelo direito da mulher, sendo contrário ao aborto, porque ele entende que aquilo é uma coisa que vai levar ao suicídio, praticar violência, e que a menina dentro do útero dela também tem o direito a ser defendido. E você tem um cara que luta pelo direito ao aborto, porque entende que se a mulher não tiver esse direito garantido, ela vai fazer isso de forma ilegal e perigosa. Mas se uma pessoa cristã quer se identificar como feminista, convém observar que seja com pensamento cristocêntrico. Pense, por exemplo, que existem duas visões do feminismo sobre a prostituição. Uma considera boa e a outra considera ruim. Mas sabendo que a justiça de Deus é superior à dos homens e que a justiça dos homens diante de Deus são trapos de imundícia, eu te pergunto, o que é coerente dentro dessas duas visões com os valores cristãos? É óbvio que faz mais sentido um crente que defende pautas feministas concordar com a visão de que prostituição é ruim, conforme a cosmovisão bíblica que mostra isso como algo degradante, do que, por influência de uma ideologia mundana, preferir as deduções da justiça dos homens sobre empoderamento e negligenciar a clareza do Evangelho sobre como ser um templo do Espírito Santo. Entenda, você tem duas visões dentro do feminismo, mas se você quiser ver qual delas faz sentido você casar com uma visão cristã, só uma serve. Vale lembrar também que essa coisa da cosmovisão, ela tem a ver com fundamento. A sujeita não tirou do nada a ideia de a mulher ter o direito de se prostituir. Ela pensou, eu acho que é um direito porque eu acho que é uma escolha. Eu acho que é uma escolha porque eu acho que o indivíduo tem que ter uma autonomia para fazer o que ele quiser. Eu acho que é uma escolha sobre o corpo porque eu acho que o corpo é inviolável sobre a autoridade do Estado. Eu acho que é empoderador porque eu acho que a visão de que o sexo seja degradante ou imoral, ou que a prostituição causa dano psicológico, é uma visão moralista. Se você não for moralista, você pode transar com quantos você quiser, do jeito que você quiser, e está tudo bem. Agora, se você pensar essa lógica de que o sexo positiva, ela já começa a entrar num princípio que não é cristão, que considera o sexo algo sagrado, algo espiritual, algo que mexe com a sua cabeça. Não é uma visão meramente materialista do sexo. Usou camisinha, não pegou doença, não engravidou, está tudo certo. O sexo ele implica com a sua autoestima, ele implica com a sua autoimagem. Então você não tem como simplificar de uma visão meramente materialista tudo aquilo que existe de psicológico e de espiritual no sexo. E aí você percebe que no momento em que essa cosmovisão se tornou materialista, ela rompe de uma maneira definitiva com a visão cristã. E a partir dessa visão materialista que vai ser construída a conclusão de que a prostituição seria um direito. Então, se você está lidando com qualquer filosofia política, isso inclui o feminismo, que é uma mistura de visões e de discursos, você tem que saber destrinchar dentro daquele discurso qual o vetor que não é cristão ou que é até mesmo anticristão, como um vetor materialista ou um vetor, não necessariamente o secularismo, porque você pode defender a liberdade de crença, mas um vetor que defende uma ética e uma moralidade oposta à ética e à moralidade cristã. Então, dá para ser feminista e cristã? Sim, dá. Mas depende do feminismo que você quer abraçar. E se você quiser abraçar qualquer ideologia mundana que contradiz os princípios do Evangelho, aí você está pregando heresia. E se você está colocando a visão mundana acima da visão bíblica, aí você está querendo trazer a moralidade mundana, ou seja, aquilo que os fariseus faziam que Jesus condenava, que era colocar a tradição dos homens acima da justiça de Deus. Isso não apenas é heresia, uma confusão de prioridades, porque você está basicamente dizendo que aquele filósofo, seja ele quem for, é justo e que Deus é injusto. E isso não é coerente, porque se for para você considerar a Bíblia errada, Deus injusto, o cristianismo moralista, então não tem porque você, na verdade, você já não é cristão. Você tem um apego talvez emocional ou familiar à doutrina, à instituição da igreja, mas o seu princípio moral, a sua bússola moral, ela já deixou de ser guiada pelo cristianismo e já passou a ser guiada por doutrinas de homens. Repara que você ainda pode ter um outro motivo para divergir, não da doutrina bíblica, mas da doutrina política,
que é a ideia de ser contra a favor da intervenção estatal. Olha, eu sou pessoalmente contra o aborto, eu acho imoral, mas eu acho que o Estado não pode fazer essa escolha pelo indivíduo. Você é contra e você acha imoral. A questão é, eu posso impor algo que eu só acredito pela minha fé a outro? Aí é um outro motivo para você divergir. E sim, dá para você ser cristão e defender um não intervencionismo estatal, por quê? Eu tenho liberdade religiosa igual o outro tem liberdade religiosa. Eu tenho liberdade de escolher como eu quero ter minha família e o outro também. Então, se você for defensor de um Estado mínimo ou de um Estado menos intervencionista ou um Estado que respeita certas liberdades, você pode entender que o aborto é uma extensão dessas liberdades e por isso ser contra a criminalização pelo Estado. Eu discordo porque eu entendo que existe uma outra vida e um outro direito. Então não é o meu moralismo cristão que me faz ser contra o que eu acho pecado. Eu acho que é um crime contra a vida e contra o direito de um outro indivíduo que é vulnerável. Mas isso é outro assunto. E eu vou produzindo um vídeo longo sobre a questão do aborto, sobre as diferentes visões sobre o aborto, não só os argumentos pró-escolha e pró-vida, mas também o argumento moral, o argumento secularista, o argumento eugenista e por aí vai. Sendo mais que óbvio que dá para ser pelo direito das mulheres e contra o aborto ou marcar X ou bolinha em qualquer uma das pautas polêmicas do movimento, não tem nada de errado em ser feminista e cristã, ou tampouco defender os direitos das mulheres sem se incluir no feminismo. Definitivamente, porém, perseguir pessoas defensoras do feminismo nas igrejas quando elas não pregam pautas heréticas, ou negligenciar ou se opor às pautas necessárias às mulheres apenas para se desfazer de tradicionalista por rejeição às pautas que não concordam do feminismo, isso é errado. Uma armadilha que, infelizmente, muitas lideranças caem de forma irresponsável por ignorância, muitas vezes combinada com arrogância. De fato, existe muita militância anticristã no progressismo do feminismo. Mas também existem muitas mulheres carentes que recorrem quase sempre à igreja quando têm problemas com marido alcoólatra abusivo, filhos envolvidos com tráfico e afins. A igreja é, na prática, uma imensa rede não estatal de bem-estar social e acolhimento. E a mentalidade antifeminista, por receio do mundanismo, tem resultado numa omissão muitas vezes criminosa das nossas lideranças e instituições, que poderiam ter um impacto muito mais positivo em comunidades e na vida dessas irmãs que sofreram e foram marginalizadas. Existem casos de abuso sexual em igrejas que são abafados para não gerar escândalo, quando o real escândalo é manter no ministério um homem que abusou de alguém ou constrangeu uma irmã que foi vítima. Eu defendo algo que você pode chamar do que quiser, mas eu entendo como a Lucrécia Motti, que os abusos sobre as mulheres não têm nada de bíblico. A mulher é uma adjutora idônea igual em valor. Muitas doutrinas de homens tradicionalistas têm sido ensinadas de forma a oprimir mais ainda mulheres a quem Jesus libertou. Uma pesquisa revelou que mulheres evangélicas sofrem violência doméstica com uma frequência desproporcional. Os evangélicos são 27% da população. No entanto, as mulheres evangélicas são 40% das vítimas de violência doméstica. E antes que alguém pense que se trata de uma campanha de difamação ou uma pesquisa furada, essa pesquisa foi realizada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Vamos lembrar, irmãos, que Lucrécia Motti não defendia uma agenda secular. O primeiro texto que ela proferiu foi um sermão. Ela defendia que as mulheres recebessem um tratamento digno não porque era uma agenda política ou humanista, mas porque era bíblico. Como biblicamente ela é advogada contra a escravidão. Eu não acho que seja necessário, como alguém queira, criar uma teologia feminista ou trazer visões seculares para ensinar aos crentes sobre a justiça com parâmetros mundanos. Mas eu quero ver a justiça sendo feita nas igrejas e defendida por nossos parlamentares e praticada nas nossas casas e ensinada aos nossos filhos e filhas sobre como devem se relacionar, porque é bíblico. Deus é justiça. Se você quer ser mais justo no tratamento com quem quer que seja, então seja mais bíblico com essa pessoa. Vamos lembrar que o movimento que nasceu no final do século XIX e que continuou paralelamente dentro das igrejas, com a sociedade de mulheres, tinha como principal pauta a luta contra a violência doméstica e maridos abusivos. Isso na segunda metade do século XIX. Nós estamos na terceira década do século XXI e, como igreja, nós temos obrigação de avançar nisso. Uma irmã estabeleceu na segunda metade do século XIX um sermão para iniciar um movimento, para lutar contra algo que, infelizmente, nós ainda permitimos que aconteça nas igrejas na terceira década do século XXI. São 140 anos de luta, irmãos, e as igrejas ainda não aplicaram aquilo que foi desejado naquele momento, que foi gestado no coração de Deus e que foi ensinado de um púlpito. A gente não pode admitir que isso permaneça dessa forma. A gente precisa ter uma postura, como igreja, de ser a geração que vai mudar isso. Se 150 anos atrás, as gerações que se seguiram não fizeram isso.
Como igreja, nós temos obrigação de avançar nisso. E como sal da terra e luz do mundo, dar exemplo de procedimento justo e não envergonhar o evangelho acobertando predadores nos púlpitos. Porque quando nós deixamos de fazer a um desses pequeninos, é o Senhor que nós deixamos de fazer. Mas, resumindo, o que eu queria esclarecer nesse vídeo é que a luta pelos direitos da mulher é de todos. No entanto, parte da militância feminista atual tem criado ranço em muita gente, especialmente mais conservadora, querendo enfiar goela abaixo uma agenda inteira pronta como condição sine qua non para concordar com algumas pautas. Ora, é óbvio, por exemplo, não é obrigatório ser de esquerda ou pró-aborto para ser defensor do direito das mulheres. E se você defende pautas de direito da mulher sem se identificar como feminista, isso é um direito seu. Você não precisa de carimbo nem autorização de clubinho. E se a pessoa deduz que por isso você seria machista e contrário a outras pautas de direito da mulher, isso é problema e burrice dela. O feminismo látil e o estrito não podem confundir, obrigando ninguém a abraçar ou aceitar uma hermenêutica inteira. Nem as próprias vertentes do feminismo concordam em tudo. A imposição da agenda sequer faz sentido. No sentido lato, o feminismo tenta ser a defesa do direito de todas as mulheres. Mas no sentido estrito, tem pontos da agenda que obviamente é difícil exigir que 51% da população concorde em uníssono. Aliás, é muito machista achar que por ser mulher, de novo, metade da humanidade, alguém teria obrigação de apoiar esse ou aquele partido. Mulheres e seres com autonomia completa podem ser de direita, esquerda, conservadora, muçulmana, ateia, cristã, policial, etc. Não faz sentido você querer encabrestar todo mundo pela identidade como sendo parte de um mesmo partido. É curioso como a gente frequentemente ouve a crítica ao voto de cabresto ou ao chamado voto de cajado que acontece nas igrejas, mas existe uma tentativa frequente dentro das redes sociais de criar uma espécie de voto de cabresto das minorias, um voto de cabresto dos sindicatos, um voto de cabresto de classe, que as pessoas continuam tendo o direito de discordar. Quando a feminista diz você não é obrigada a ser nada, mas graças ao feminismo, até nisso existe um certo cinismo. Porque não foi seu partido ou seu movimento que conquistou isso. Isso foi conquistado séculos atrás por uma conjunção de forças que envolveu vários movimentos, envolveu homens, envolveu igrejas, envolveu mulheres, envolveu instituições seculares. Então não é como se você tivesse participado ou fosse o representante dessa herança histórica positiva e quem está ouvindo alguma coisa de você em tom professoral não tenha também uma herança ou uma participação positiva nisso, ou não pertença ao movimento que ajudou a criar isso, como, por exemplo, o liberalismo. Muita pastora e mulher conservadora, saindo de igreja, conquistou isso também. Sem dúvida, a grande rolha do feminismo moderno é a questão do aborto. Tratada como algo óbvio por progressistas indignados, e a questão passa longe de ser simples. No Brasil, por exemplo, 75% da população é contra mudar a legislação atual, e entre mulheres, apenas 19% são favoráveis a mudar a lei. Agora, observe novamente a questão da pluralidade, como o feminismo pretende ser o representante do direito de todas as mulheres, como se toda mulher tivesse que ser feminista. Se a principal pauta é rejeitada por 80%, a conta simplesmente não fecha. Embora outras pesquisas variem em número, nunca cai abaixo de 60% a rejeição ao aborto no Brasil nos últimos anos. Sendo mais óbvio que dá para ser pelo direito das mulheres e contra o aborto, ou marcar X ou bolinha em qualquer uma das pautas polêmicas do movimento, não tem nada de errado em ser feminista e cristã, ou tampouco defender os direitos das mulheres sem se incluir no movimento chamado feminista. Eu tampouco me identificaria como antifeminista ou trataria o feminismo como algo mau, o que infelizmente por causa do ranço muita gente tem feito jogando fora o bebê com a água do banho e dando as costas às causas humanas necessárias a respeito das quais a igreja em especial tem que se posicionar de forma justa e generosa. Vale lembrar, por exemplo, que a igreja ela funciona praticamente como um sistema paralelo de bem-estar social. Muita gente que não consegue suporte do Estado busca na igreja. Então você tem que ter o quanto mais de preparo, porque muitas vezes antes da pessoa ir na delegacia, ela vai pedir conselho para o pastor. E a gente já cansou de ver denúncias dentro da igreja de pastores que diziam para a mulher aceitar calada a agressão, por exemplo. E isso não é aceitável. É óbvio que se a igreja tem sido frequentemente confrontada com o machismo como um problema social e tem sido buscada como espaço de resgate pelas mulheres carentes e necessitadas, a igreja tem que se preparar e se capacitar para assumir essa bronca, porque esse é o nosso papel como sal da terra e luz do mundo. E sim, tem muitas ideias dentro do feminismo que são úteis sobre como você pode fazer esse tipo de atendimento e como fazer esse tipo de resgate. E a gente precisa, urgentemente, mudar vários paradigmas dentro da igreja sobre como endereçar as questões relacionadas ao direito da mulher. No entanto, é necessário frisar que, infelizmente, existe muita perseguição dentro das igrejas a pessoas que se identificam como feministas.
uma vez que dá para ser feminista e cristã, e é necessário que as igrejas se engajem na luta pelos direitos das mulheres, e muitas mulheres adquirem essa consciência na universidade ou na militância política, o medo de que a militância política invade da igreja com ideias heréticas tem feito muitos pastores perseguir ou até mesmo excomungar pessoas dentro da igreja que estão querendo levantar essa pauta. A gente precisa ter abertura para fazer esse debate de forma honesta, ao invés de ficar com medo de que todo mundo trazendo uma pauta que está suja no mundo seja trazida para a igreja de uma maneira a desviar os jovens ou a espalhar heresia. De novo, se a gente precisa engajar a igreja e não pode misturar alhos com bugalhos, é necessário que haja esse esclarecimento, essa abertura para fazer o recorte e aí, passando o fio da navalha, separar o que a gente concorda ou não e abrir não apenas a porta da igreja para aquilo que a gente concorda, mas haver um engajamento e uma educação maciça dentro da igreja em defesa dessas pautas. Eu espero que esse vídeo tenha servido de edificação e esclarecimento aos irmãos. Eu vou fazer uma série sobre feminismo falando das diferentes ondas e vertentes, além de falar sobre as pautas atuais históricas. Esse é o primeiro vídeo sobre o tema da playlist, e eu vou aumentando o acervo sobre isso com o tempo. Se você quiser pegar o vídeo quando ele sair, ative o sininho. Se você assistiu esse vídeo positivo e gostou das explicações, ou viu alguma coisa que não sabia, dê um like, compartilhe com quem você acha que vai gostar ou que precisa saber desses dados, ou gostaria dessas informações. Se puder contribuir, os links estão ali embaixo, e eu espero ser canal de Deus para abençoar a sua vida. Infelizmente, como diz a Bíblia, o povo padece por falta de conhecimento. Então vamos espalhar o conhecimento que for útil, para que a gente possa ser um povo que realmente é luz e sal. Obrigado e Deus abençoe.